Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Vamos começar do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabemos que Deus é perfeito e tudo que Deus cria é perfeito. Só que no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Todos nós sabemos que dia, no princípio básico da palavra, pode ser contextualizado por dia, 24 horas, mas pode ser contextualizado também por eras, tempos. Deus é perfeito, Deus criou os céus e a terra. E de um verso para o outro, a terra já era sem forma e vazia, e havia trevas. A Bíblia não é direta em relatar, mas eu particularmente creio que do verso 1 ao verso 2 existe um tempo longo de dias, ou talvez até de anos, quem sabe décadas, talvez até mais. Seriam tipo eras, tipo Deus criou perfeito os céus e a terra, e do nada a terra ficou sem forma e vazia, cheia de trevas. Sabemos da rebelião dos anjos, sabemos que eles foram lançados para a terra. Então tudo indica que do verso 1 e o verso 2, essa contradição pode ser a queda de Satanás e seus anjos. Só que no verso 3 começou vamos colocar, reconstituição de tudo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que tem uma situação muito interessante aqui. No capítulo 1 de Gênesis, verso 14 a 18, vamos ler. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Pois é, no capítulo 3, no versículo 3, haja luz. E no versículo 14, haja luminares. O que eu entendo aqui? Versículo 3, a manifestação do Cristo, que é a luz gloriosa. Só que eu entendo que Deus, sabendo, mesmo antes da fundação dos mundos, ele sabia que ia criar a humanidade e sabia que a humanidade ia se corromper. Como o haja luz do verso 3, nesse contexto sendo Jesus, sendo Cristo, é muita glória na terra e o homem não suportaria. Por isso Deus resguardou um pouco o haja luz, sendo Cristo, do verso 3, e criou os luminares, do verso 14 em diante. Só que todos nós sabemos que quem escreveu o livro de Gênesis, Moisés. E Moisés viveu num tempo do Egito, que o Egito havia muitos deuses, inclusive o Deus
sol e a Deus lua e a deusa lua. Então, se Deus ordena para Moisés, escreva, e criou Deus o sol e a lua, naquele contexto do Egito, Deus poderia estar colocando como adoração também, aquele povo poderia entender como adoração ao Deus Sol e ao Deus Lua, a deusa Lua. Só que Deus, ele criou um plano perfeito para que o Cristo se manifestasse sem nos consumir. Evangelho de João, vamos do início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecesse nas trevas, e as trevas não compreenderam. No livro de João já coloca, já mostrando Cristo, o Jesus Cristo como a luz. E a gente vai para 2 Coríntios 4. A gente vai para 2 Coríntios 4, versículo 6. Fala também de Jesus Cristo como a luz. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mostrando que o haja luz do verso 3 de Gênesis é o Cristo, que se manifestou nos evangelhos, que demonstrou sua manifestação. Aí agora vamos ver como lá em haja luz era glória suprema. E Deus, sabendo que nós não suportaríamos toda aquela glória, ele resolveu colocar o sol. Em Filipenses 2, vai explicar como que o Jesus Cristo veio sem nos consumir. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui mostra que ele se esvaziou da sua glória para viver em nosso meio, para nos ensinar tudo que é necessário para a nossa salvação. Apocalipse 21, verso 23. Já com corpo, alma e espírito santificados, aí sim estamos preparados para estarmos juntos do haja luz. E a cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A confirmação do haja luz ser Cristo se confirma no final do verso 23. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo sempre foi a luz do mundo. Retirada em glória em um determinado tempo, mas Deus, com seu plano perfeito,
Ele o enviou como nós, se esvaziando da sua glória, para nos ensinar como voltar a pertencermos a Deus. Até que aprendemos que temos que nos santificar para glorificar o nosso corpo, para conseguir suportar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O haja luz, de Gênesis, capítulo 1, verso 3. Amém?